Seja bem-vindo a mais esse vídeo. É um vídeo um pouco diferente, onde você vai acompanhar a nossa viagem de 14 dias pelo Japão. Então, essa é a primeira parte de 2 vídeos que você vai assistir. Então, aproveite e eu espero que você goste. Desde já, se inscreva e deixe o like. Meu muito obrigado. To the bus. How was the weather? Was it nice and warm? Humid, warm? So usually, if we're talking about the weather in Qatar, we're talking about 2 seasons. Hot and boiling hot. Not much in between. Now, luckily, it's the very end of the boiling hot season, also known as the summer. So the summer season of the street which is called Corniche. Corniche Street, or Corniche Road, is a 7 kilometers long road on the seaside, and today during the tour we're going to drive through the whole Corniche together. So on the right hand side we'll be enjoying the sea views, and on the left hand side the architecture. And if we take a look on the left hand side, we can see... Essa é uma viagem que foi muito planejada por mim e pela Gabi. E ela começou de forma muito surpreendente. Porque para ir até o Japão, você precisa passar por uma escala ou em Dubai, ou no Catar, ou em algum outro país que esteja naquela região e que faça escala com o Japão. Nós escolhemos o Catar, né? Justamente porque não foi planejado. Foi a passagem que tinha mais barata e com as melhores condições. A gente achava que ia ser só uma parada ali no Catar, mas realmente... esse país, principalmente a capital, que foi onde a gente ficou, foi muito surpreendente. Enquanto você aprecia essas imagens que eu fiz do país, que a primeira impressão para mim foi muito encantador, algumas informações muito interessantes no Catar é que é um país muito rico, é um país que tem uma das maiores rendas per capita do mundo, justamente porque eles possuem uma das maiores reservas de gás natural e petróleo do planeta. Mas essa é uma riqueza que a gente percebe logo quando a gente chega, porque países ricos têm uma característica que outros países mais pobres não têm, é que existem muitos funcionários em lugares fazendo muitas coisas, e você tem muita gente sempre trabalhando. Então um exemplo é que no aeroporto, a gente sempre tinha e sempre via muitos funcionários disponíveis para tirar suas dúvidas, orientando e trabalhando ali nas suas atividades. E você tinha um ambiente extremamente limpo e organizado. E você percebia que as pessoas elas estavam ali realmente fazendo o seu trabalho, suas funções. A gente foi muito bem atendido em todos os lugares que a gente passou. E eu vejo essa riqueza sendo refletida na forma como nós somos tratados. Uma outra curiosidade é que a população gira em torno de 2 a 3 milhões de pessoas, mas apenas entre 10 e 15% são cidadãos catares, porque a grande maioria é composta por imigrantes expatriados, indianos, nepaleses, filipinos, e a gente conseguiu de fato ver essa discrepância, tanto que a nossa guia ela não era catari, ela deveria ser inglesa ou de algum outro país da Europa. E também a predominante presença masculina. Então, o Catar é um dos países com uma das maiores desproporções de gêneros do mundo, porque tem muito mais homem do que mulher no país.
E vale lembrar que o Catar não é um país muito grande. Doha, que é a capital e onde vocês estão vendo essas imagens, concentra mais de 80% de toda a população. As pessoas vivem ou em Doha ou diretamente nos seus subúrbios. E também, até meados do século XX, Doha era uma vila modesta de pescadores, e eles faziam pesca e caça de pérolas. Quando em 1940, a exploração do petróleo transformou completamente esse país no que a gente vê hoje. Ainda sobre as pérolas do Catar, antes da era do petróleo, a economia dependia exclusivamente da caça de pérolas. E quando o Japão inventou a pérola cultivada nos anos 20 e 30, a economia do Catar entrou em colapso e gerou muita pobreza até a era do petróleo se estabelecer. Finalmente chegamos ao nosso destino, Japão. Para ser mais específico, Osaka. A gente chegou em Tóquio no dia anterior e eu não filmei nada porque o objetivo era um só: chegar vivo até o nosso Airbnb em Osaka. Para isso, a gente desceu em Narita, Tóquio. Pegamos um trem, fomos até a estação central de Tóquio. Pegamos um Shinkansen, um trem-bala, e fomos para Shin Osaka, que fica perto do nosso Airbnb, que é a estação que nós descemos. Chegamos lá, apagamos, e no dia seguinte, fomos visitar o Castelo de Osaka. E o Castelo de Osaka tem uma história muito interessante. Seu fundador foi Toyotomi Hideyoshi, considerado o segundo unificador do Japão. Em 1583, o seu objetivo era criar um castelo formidável para o país, para servir como um centro de um Japão recém-unificado. Porém, essa estratégia acabou se mostrando não tanto eficaz, porque o castelo ele foi reconquistado e destruído diversas vezes, inclusive até na Segunda Guerra Mundial. A construção que a gente vê hoje é uma construção moderna de 1931, sendo que ele se assenta sobre as muralhas de 1620, que por sua vez cobrem as ruínas originais do castelo de 1583. Além de contar com as reproduções das batalhas e a história de cada uma das batalhas e dos clãs que batalharam por aquele castelo e que tem a história relacionada com o Castelo de Osaka. E em Osaka, mais precisamente na região de Dotonbori, você tem essas famosas fachadas super cômicas e animadas. E é uma rua inteira, alguns quarteirões de fachadas super extravagantes, que tem a ideia de competir pela sua atenção e consegue, porque a gente vai mais na rua para ver as fachadas do que para comer de fato.
Ainda mais. Hein? Mas ele veio já. Foi no perfil dele que eu descobri esse parque aqui. Como vocês viram aí nas imagens, a gente tá no Parque dos Veados. Só que assim, a gente não teve muita coragem não de comprar o snack para dar pra eles, porque tem muita gente, muito viado e sei lá, eu acho meio estranho esse bicho, não tenho muita confiança. E quando você pega a bolachinha, ele fica, o cheiro fica em você, e aí ele fica te seguindo pra onde você vai. E aí onde você tiver, ele vai atrás, né? Ele não é perigoso nem nada, se fosse perigoso eles não iam deixar que ficasse aqui perto. Mas é engraçado, tipo, é muito engraçado ver os veados assim soltos e você podendo alimentar e tal. Mas é esquisito, assim, eu não curti muito. Minha mãe gostaria muito, provavelmente minha mãe seria a pessoa que ia ficar alimentando os veados aqui. Mas isso não curti muito não. Aí ali fica aquela parte aberta, aqui tem uma outra parte que é mais fechada. E aí tem um aviso que é sobre o veado macho, que eles podem ser um pouco mais perigosos, um pouco mais ariscos. Mas é isso, cara, é uma experiência interessante. Esse lugar ficou bem famoso, né, o Parque dos Veados. Fica em Nara, fica meia hora de Osaka de carro. A gente comprou um tour, né, e aí vocês vão ver todo o tour, que é basicamente começa em Nara, depois vai pra Kyoto. E aí acho que tem mais um outro lugar que eu esqueci, mas vocês vão ver aí no tour que a gente vai passar por alguns lugares. São 2 pontos em Kyoto. E aí, vou mostrando pra vocês. E esse é o primeiro ponto, que é Nara. Eu também comecei a gravar esse vídeo só agora. Hoje é o segundo dia da viagem, de fato. A gente chegou antes de ontem. Só conhecemos um pouco ali ao redor. Aí ontem a gente explorou bastante. Tem uns vídeos aí que vocês viram antes. E hoje é o primeiro dia que eu tô gravando mesmo. Mas interessante. Está sendo uma experiência legal, assim. Está sendo bem curioso, né? Porque a gente só tinha viajado para lugares que foram no Ocidente, né? A gente conheceu Itália, Espanha. E aí a gente viajou para o Ocidente, né? Para o Oriente. E aí a gente conheceu... Ficamos um dia em Doha. E tem uns vídeos também sobre Doha. Foi uma excelente experiência. E... agora a gente está no Japão, então a gente conseguiu ver essa transição entre o Médio Oriente e o Oriente. E assim, é muito incrível, muito incrível. As pessoas são bem simpáticas, tanto em Doha, tanto aqui. Mas o que me surpreendeu no Japão é a limpeza. É como... aqui é limpo, cara, assim, a rua é super limpa, assim. Tipo, você pode simplesmente sentar no chão, assim. Não vi ninguém sentado no chão, mas é muito limpo. É extremamente interessante ver como é bem cuidado, assim, a cidade, etc. E assim, também tem uma coisa que os veículos, as coisas, você vê que é tudo bem antigo, assim, anos 80, 90. E você não vê que é antigo porque tá largado, mas é porque tá bem cuidado. E aí, como eles sempre construíram coisas de muita qualidade, essa qualidade ela foi ficando. Eles vão cuidando e vai ficando e vai cuidando. E a gente veio num ônibus que ele é super antigo, mas super confortável. A gente veio no aeroporto, a gente veio num ônibus também que era super antigo, super confortável. É tudo meio que assim, sabe? Tem coisas novas, mas a grande maioria das coisas são coisas antigas que são de uma excelente qualidade.
A gente vê na cidade muito táxi assim, igual vocês estão vendo, táxi antigo mesmo. E tem muito táxi assim. E táxi, acho que é um dos veículos... Táxi e viatura são as duas coisas que mais rodam de veículo. Então você pensa, um táxi dos anos 80 que tá rodando aí há 40 anos de táxi, né? Vamos pensar que ele é dos anos 90 no máximo. 30 anos rodando de táxi todos os dias. Quantos quilômetros não tem esse carro, né? Pra mais de 1 milhão já. É loucura. Mas assim... É bem diferente culturalmente falando, né? Então você vê que as pessoas mantêm as coisas durante um bom tempo. Você vê que é tudo muito limpo, tudo bem cuidado. Tem bastante shopping, assim, não é bem um shopping, são galerias, sabe? Aí a gente foi tentar sair do metrô e é quase impossível sair do metrô, porque é galeria atrás de galeria e a gente não sabia muito bem como funcionavam as saídas. Aí até você pegar o jeito, a gente ficou uma meia hora andando dentro do metrô, nas galerias, perdido. Mas foi interessante a experiência. Cenas dos próximos capítulos. Eu realmente achei que o parque... Ó, o viado ele vai vir pedir comida. Aí você mostra a mão assim, ó. Você fala nine pra ele. Não tem nada. Aí ele vai sacar. Ou ele vai embora, ou ele vai ficar te olhando. Mas geralmente ele entende. Esse aqui gostou da gente, quer seguir. Peraí. Isso que a gente fez foi a guia que ensinou pra fazer. Quando você não tem a bolachinha pra dar. Só que os mais experientes, né, que estão mais espertos na arte do pedimento, eles já sabem, eles já saem. Agora tem os mais novinhos que eles ainda não entenderam. E aí eles ficam te olhando com uma cara do tipo, e aí, cadê meu snack? Eu não vou alimentar não, tô muito gordo já. Uma coisa engraçada desses veados é que eles te veem, aí eles curvam, sabe? Eles se curvam assim com a cabeça. Aí eu não sei se é um comportamento da espécie ou se eles aprenderam a pedir dessa forma, né? Porque acho que o japonês ele cumprimenta assim, se curvando pra frente. Aí eu acho que de tanto interagir com o ser humano, ele entendeu que esse é um comportamento que garante alimento. E aí ele aprendeu a fazer isso, né? Aí eles ficam se curvando assim pra você, se curva de volta, ele curva pra você, até rolar o snack. Você fica ali alimentando ele. É muito engraçado. Galera, eu tenho uma fixação por Buda gigante. E aí aqui no parque tem esse templo aqui, que tem um Buda gigante. E a gente comprou o ticket só pra ver. O bom é que dá pra comprar o ticket pra entrar só nesse e poder ver. Vai ser a primeira vez que eu vou ver um Buda gigante. Tô querendo ir pra Tailândia porque lá tem o maior Buda gigante deitado. Parece que ele tá num dormidinho assim. E tem um outro lugar, qual que é aquele lugar, amor, que tem um Buda na pedra? É no Japão, não é? Eu não sei, depois eu pesquiso e põe aí. Agora, Buda visto. Agora em busca de novos Budas. Não podia tirar foto lá dentro, mas eu vou colocar aí a foto do panfleto, porque o panfleto pode ver foto, né? Eles podem tirar foto do panfleto, mas a gente não pode tirar foto lá dentro, porque é um lugar sagrado e tal, não sei o que. Igual quando a gente foi em Roma, né? Você não pode tirar foto dentro da Capela Sistina e nem dentro de nenhuma igreja que esteja funcionando como templo religioso, né? Que é a grande maioria. Mas aqui é tudo tão certinho e tal, né? O pessoal sempre respeita as regras, não sou eu que vou chegar lá e descumprir uma regra só porque não é a minha religião, né? Então, mas aí é bem um Buda mesmo. É uma estátua lá do Buda, fica paradão. Tem uma estatuazinha que ela só abre dia 7 de cada mês, dos primeiros 7 dias do ano, que é um outro Buda numa casinha lá. Mas é legal. Missão cumprida, Buda visto.
O santuário que a gente está agora é o Fujimi Inari, conhecido pelos seus famosos portões vermelhos. E a fundação desse templo remonta a 711 d.C., ou seja, é um santuário mais antigo do que a própria cidade de Kyoto antes de ser capital, que só se tornou capital em 794. A lenda conta que um nobre atirou um bolinho de arroz ao céu, um moti, e o objetivo era acertá-lo com um tiro de arco e flecha. Porém, o moti se transformou em um cisne branco, voou até o topo da montanha e onde pousou. E ali o arroz começou a crescer, simbolizando o crescimento da agricultura no Japão. E nesse local foi construído um santuário, justamente para poder honrar esse espírito. Originalmente, Inari era apenas o deus do arroz e da agricultura. Porém, conforme o Japão se modernizava e crescia, principalmente no período Edo, foi de 1603 a 1868, a divindade ganhou novos papéis. Como o arroz era a medida de riqueza antiga, Inari passou a ser visto também como o deus do dinheiro, dos negócios e da prosperidade industrial. E hoje a maioria das pessoas vai lá rezar são empresários e comerciantes para pedir dinheiro e sucesso financeiro. O traço mais famoso desse templo são os portões vermelhos, que são chamados de Senbon Tori, que formam diversos túneis na montanha. E eles não são apenas decoração. Cada um deles é uma fatura que simboliza que foi comprado e foi feita uma doação ao templo por uma empresa ou por um indivíduo. Doar um portão significa agradecer a Inari pelo sucesso nos negócios ou pedir uma prosperidade futura.